Olá, eu sou a professora Liliane e vou falar hoje sobre estatística. Primeiro, o que é estatística? Estatística é uma ciência probabilística que estuda, analisa, coleta informações para transformar essas informações em dados e, a partir desses dados e informações, conseguir tomar decisões. Na estatística, nós temos alguns conceitos preliminares. O primeiro é o conceito de universo estatístico ou população. O universo é um conjunto de elementos do que se quer pesquisar. Dentro desse conjunto, nós temos a amostra, que é uma porção do conjunto que tem uma representatividade, ou seja, que é capaz de representar o conjunto por inteiro. Para que isso aconteça de verdade, dentro, por exemplo, de uma pesquisa eleitoral, é necessário que se pesquise uma determinada quantidade de pessoas daquela população que façam parte de vários setores da população e que representem a população em sua totalidade, para que haja uma maior segurança nos resultados dessa pesquisa. Bem, outro conceito importante em estatística é o conceito das variáveis. As variáveis, elas podem ser tanto qualitativas quanto quantitativas. As variáveis qualitativas, como o nome já diz, ela está relacionada às qualidades. As qualidades, elas podem ser pesquisadas em um universo estatístico. E aí, dentre elas, eu tenho as qualitativas nominais e as ordinais. Nas qualitativas nominais, elas estão atreladas não necessariamente a um valor numérico. Então, podem ser características como profissão, sexo, religião. Já nas variáveis qualitativas ordinais, elas estão relacionadas com a ordem. Então, elas podem vir apresentadas por um valor nominal ou também por um valor numérico. Então, no caso, por exemplo, da escolaridade, eu posso representar a escolaridade através de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, ou eu também posso representar a escolaridade por ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Eu posso representar os estágios de uma doença, estágio inicial, intermediário ou terminal, ou eu posso também representar as classes sociais, classe A, classe B, classe C. Existem também as variáveis quantitativas. As variáveis quantitativas são divididas em variáveis discretas e variáveis contínuas. Como o nome já diz, elas estão relacionadas a valores numéricos. Então, as variáveis discretas estão relacionadas com o conjunto dos números naturais. E aí, nós temos o exemplo de número de filhos. Eu posso dizer que tenho 2, 3, 4 filhos, mas eu jamais posso dizer que tenho 2,5 filhos. Então, a minha representação precisa estar dentro do conjunto dos números naturais. Já as variáveis contínuas, elas estão representadas dentro do conjunto dos números reais. Então, nós teremos agora valores decimais, fracionários, como é o caso, por exemplo, da altura, que eu posso dizer que tenho 1,73 metros, que bebi 2,15 litros de água, que tenho 64,5 quilos. Todas essas variáveis, elas são classificadas como contínuas. Bem, em relação à estatística, a primeira coisa que nós devemos fazer ao realizar uma pesquisa estatística é a organização dos dados. Uma forma de organizar os dados é através da amplitude. Considerem, por exemplo, a situação. Observe a sequência de notas que Ana obteve em 6 disciplinas no primeiro bimestre. 3, 7, 3, 8, 7 e a nota 10. O que seria a amplitude desses dados, que são as notas da aluna Ana? Pegar o maior valor e o menor valor e subtrair. Significa que, no caso, o maior valor, 10, menos o menor valor, que é 3, é igual a 7. Ou seja, a variação entre o menor valor e o maior valor é de 7, a variação entre notas que essa aluna tirou. Outra forma de organizar é através do rol. O rol nada mais é do que pegar
determinados valores e organizar em ordem crescente ou decrescente. Então aqui no caso das notas de Ana, que estavam escritas de forma aleatória, agora nós utilizamos uma determinada ordem: 3, 3, 7, 7, 8 e 10. Ou de trás para frente: 10, 8, 7, 7, 3 e 3. Faltou uma vírgula aí, né? Então, essas características da estatística fazem com que a organização dos dados elas se tornem mais fáceis. E como é que a gente pode organizar os dados que são encontrados em uma determinada situação? Observem que uma forma de organizar os dados é através das tabelas. A tabela ela é chamada de tabela de distribuição de frequência por classes. Então aqui na nossa situação eu tenho uma loja de roupas que durante o mês de agosto vendeu 500 calças jeans dentre os números 38, 39, 40, 41 e 42. As numerações de calças vendidas podem ser classificadas de acordo com essa tabela. Então, a primeira coisa que a gente fez aqui foi organizar uma coluna com o número das calças, que essa coluna é chamada de classe, uma coluna com a quantidade de calças para cada número de calça que eu tenho, isso aqui é chamado de frequência, e a relação entre o total de calças, que é 500, o número de calças dividido pelo total de calças. Isso aqui, representado em porcentagem, vai ser a frequência relativa. Outra fórmula de representar dados estatísticos é através das frequências de classes não unitárias. Então aqui eu tenho uma tabela que representa a altura dos alunos de uma determinada escola. Essa altura ela foi representada através não apenas de um valor, como foi o caso da situação anterior, em que nós tínhamos uma coluna, que era chamada de classes, em que nós tínhamos uma linha para cada numeração de calça. Aqui não, nós temos um intervalo entre 1,50 e 1,60 metros de altura. Então significa que dentro desse intervalo eu tenho 1,50, 1,51, 1,5, existem inúmeros números aqui dentro. Se for só com forem só com duas casas decimais, nós podemos até contar quantos tem aqui. Mas se eu considerar mais casas decimais, tem infinitos números aí dentro. Então, significa que existe um intervalo que é aberto à esquerda e fechado à esquerda e aberto à direita, e que 8 alunos dessa escola têm altura entre 1,50 e 1,60. Significa que eu tenho aqui 5 alunos dessa escola que têm altura entre 1,60 e 1,70. Vejam que 1,60 e 1,60 está se repetindo em duas linhas. Qual é a linha que o 1,60 entra? Ele não entra na primeira porque ele está aberto aqui, certo? Mas ele entra na segunda porque ele está fechado do lado esquerdo. Certo? Bem, outra forma de organizar os dados estatísticos é através dos gráficos. Os gráficos, eles são responsáveis por sintetizar várias informações. Então, os gráficos, eles conseguem fazer com que o leitor, ele compreenda a situação de maneira mais simples. Então, observem aqui que existem alguns gráficos que são mais comumente usados, que é o caso do gráfico de setores, que utiliza a circunferência e fatias da circunferência para representar cada setor aí do gráfico. Eu tenho o gráfico de colunas vertical e o gráfico de colunas horizontal, e eu também tenho o gráfico de linhas. Muitas vezes existem gráficos que conseguem representar a situação de maneira mais eficiente, mas existem situações em que fica a cargo da pessoa que está querendo representar os dados utilizar e escolher o dado de sua preferência, o gráfico de sua preferência.
Bem, agora nós vamos começar a falar das medidas estatísticas. Mas antes de falar das medidas estatísticas, eu vou introduzir um exemplo para vocês. Então, 3 engenheiros de uma indústria testaram o tempo de duração de um tipo de lâmpada. Para isso, deixaram acesas ininterruptamente 9 lâmpadas. Os tempos de vida útil em horas das lâmpadas foram 890, 890, 890, 930, 950, 960, 970, 990, 990. E aí, no rótulo das lâmpadas que serão vendidas, deverá constar o tempo aproximado de vida útil de cada lâmpada. Para decidir sobre o número que melhor representava esse tempo, um dos engenheiros escolheu o número 890, o outro 950 e o terceiro escolheu 940. Qual dos engenheiros que está certo? Bem, nessa situação, todos eles têm razão, porque cada um tem uma justificativa para escolher um número. Por exemplo, o que escolheu 890 se fundamentou no caso de que nós temos mais 890 do que qualquer outro número. O que escolheu 950 observou que organizando, vejam que aqui nós temos um rol, esses números estão em ordem. Organizando esses números em ordem, 950 é o elemento central. E que no caso de 940, se nós somarmos os 9 valores e dividirmos por 9, nós teremos esse valor. Então, todos os 3 têm fundamento para os resultados que apresentaram, mas qual desses seria o melhor para representar a situação? Bem, é mais comum no nosso dia a dia nós utilizarmos o último resultado, que é a média aritmética. E o que é a média aritmética? Se a gente fosse analisar, deixar todas as lâmpadas por iguais, fazendo um balanceamento do tempo útil de vida, essas lâmpadas teriam, através da média aritmética, o seu tempo de vida útil calculado. Então é sobre isso que nós vamos falar agora. Bem, as medidas estatísticas, elas se dividem em medidas de posição e medidas de dispersão. Nas medidas de posição, nós temos média, moda e mediana. Nas medidas de dispersão, nós temos desvio absoluto médio, variância e desvio padrão. É o que nós vamos ver agora. Bem, em relação à média aritmética, nós temos duas situações. A média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Como é que eu faço para encontrar a média aritmética simples? Bem, dentro de um conjunto de valores, eu somo esses valores e divido pelo total de elementos que tem nesse conjunto, certo? Na média aritmética, todos os elementos têm o mesmo peso. Já na média aritmética ponderada, eu vou precisar agora ter um índice de ponderamento, ou seja, existem pesos para cada elemento, alguns com peso maior, outros com peso menor. Então, na hora do cálculo, eu preciso levar em consideração o peso maior de alguns elementos. Então, para isso, eu pego os elementos, multiplico pelo peso de cada elemento e depois divido, agora não mais pelo número de elementos, como na média aritmética. Eu divido agora pela soma dos pesos desses elementos. Então vamos ver aqui um exemplo. Sabendo-se que a produção leiteira da vaca A durante uma semana foi de 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12 litros, temos para a produção média da semana. Então, para fazer o cálculo, eu preciso pegar esses litros de leite e igualar. Se eu igualasse para que cada dia tivesse a mesma quantidade de leite, eu sairia tirando um pouquinho de um e colocando em outro. De que forma? Somando todos os valores e dividindo pela quantidade de dias que eu estou querendo analisar. Então, isso vai me dar 98 dividido por 7, significa que a minha média aritmética é 14.
Já na média aritmética ponderada, nós podemos considerar a seguinte situação. Considere as notas e os respectivos pesos de cada uma delas. Indique qual a média que o aluno obteve no curso. Então, aqui nós temos algumas disciplinas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disciplinas, e cada disciplina o aluno tem uma respectiva nota. Mas essas notas, elas não valem a mesma coisa. Existem disciplinas que têm peso maior, como é o caso no ingresso em uma universidade. Os alunos que querem ingressar em um curso na área de ciências humanas precisam fazer uma pontuação maior em ciências humanas, porque tem peso maior. Então aqui nós temos o peso para biologia, para filosofia. Como é que eu faço o cálculo da média ponderada? Eu vou pegar a nota de biologia, multiplicar pelo peso de biologia, somar com a nota de filosofia e multiplicar pelo peso de filosofia. Nota de física, peso de física. Geografia, multiplico pelo peso de geografia. E assim faço para todas as notas. Divido esse valor não mais pelas 7 disciplinas, agora sim pela soma do peso de cada uma delas. Então, no final da situação, eu vou ter 173,5 dividido por 20. A minha média ponderada seria 8,7. Em relação ainda às medidas de posição, nós temos a mediana. O que é a mediana? Ela representa o valor central de um determinado conjunto de dados. Então, imaginem que eu tenho a situação. Em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos, considerando que os valores medidos foram 1,54, 1,67, 1,50, 1,65, 1,75 e assim sucessivamente. Qual o valor da mediana das alturas? Primeira coisa que eu preciso fazer, o rol. O que é o rol? Pegar esses dados e organizar em ordem crescente ou decrescente. Segunda coisa que eu preciso fazer, observar que o número de elementos é ímpar. Toda vez que o número de elementos for ímpar, nós vamos observar quem é que está no centro do rol. Ou seja, se a gente dividir, fica 4 para cá, 4 para lá e 1,65 no meio. Significa que a mediana dessa situação é 1,65, porque é o valor central. Simples, né? Agora vejam essa situação. Calcule o valor da mediana da seguinte amostra de dados: 32, 27, 15, 44, 15 e 32. O que eu faço primeiro? O rol. Organizo os dados 15, 15, 27, 32, 32 e 44. Só que tem um porém. Agora nós não temos um número ímpar de elementos. Nós temos 6 elementos aqui. Então não dá para achar apenas um valor central. Nós teremos 2 valores centrais. Então, para calcular o valor da mediana, eu vou precisar pegar os 2 valores e calcular a média aritmética. Então, eu somo os 2 intermediários, divido por 2 e encontro a minha mediana. Então, na mediana, nós primeiro precisamos encontrar o rol, determinar se o número de elementos é par ou ímpar. Se for ímpar, elemento central. Se for par, pego a média aritmética dos 2 centrais. Bem, a moda, que representa o valor mais frequente de um conjunto de dados, é o mais simples de todos. Em uma sapataria, durante o dia foram vendidos os seguintes números de sapatos: 39, 34, 36 e assim sucessivamente. Qual é o valor dessa amostra? Bem, o que a gente precisa observar é quem é que aparece com a maior frequência. Se vocês observarem, o 36 aparece 3 vezes e nenhum mais outro elemento aparece mais vezes do que ele. Então significa que a moda desses elementos, desse conjunto de elementos, é igual a 36. Existem situações em que todos os elementos aparecem, são iguais. Então imagine a sequência 1. Quem é a moda? Nesse caso, essa sequência é amodal, ou seja, a ausência de moda. Não existe ninguém ali que se sobressaia. É o mesmo caso
em que, por exemplo, eu tenho todos os números que aparecem uma única vez. Nesse caso, nós não temos uma moda, todo mundo aparece a mesma quantidade de vezes. Existem situações em que 2 elementos aparecem a mesma quantidade de vezes. Então, imagine que eu tivesse 3 39s aqui. Então, esse conjunto ele seria bimodal. Ele teria moda igual a 36 e igual a 39. As medidas de dispersão, elas são classificadas em desvio médio absoluto, variância e desvio padrão. Essas fórmulas aqui representam cada situação. Elas parecem complexas, mas na prática são situações simples e fáceis de resolver. Elas, através dessas medidas de dispersão, nós vamos conseguir determinar justamente a variação das médias que nós utilizamos lá nas medidas de posição. Então, observe o exemplo. Para preencher uma vaga de gerente de produção, o Departamento de Recursos Humanos de uma empresa, após avaliar vários testes, selecionou 2 candidatos, Ana e Felipe. A tabela a seguir mostra o desempenho dos 2 candidatos nas provas a que se submeteram. Então, a primeira coluna representa as provas que esses candidatos fizeram e as outras 2 colunas representam as notas, sendo que a última linha representa a média de todas as notas desses 2 candidatos. Se vocês observarem, a média aritmética dos 2 candidatos deu exatamente a mesma. E agora, os representantes da empresa precisam achar uma forma de escolher um dos 2 candidatos que melhor tenha se destacado aí nessas avaliações. Então, uma forma de fazer isso é através das medidas de dispersão. É observar qual é o candidato que consegue manter uma regularidade nas provas, que tem notas mais próximas uma das outras. Então, uma forma de fazer isso, primeiro, é encontrando o desvio das notas, pegando a média e subtraindo o valor de cada nota em cada prova por essa média. Então, nós pegamos ali o desvio de Ana. A primeira nota em informática, a nota de informática de Ana foi 8,5. Se eu subtrair da média, eu chego à conclusão que ela tirou meio ponto a mais do que a média na prova de conhecimentos de informática. Pegando a segunda nota de língua portuguesa, eu consigo observar que 9,5 menos a média me dá uma nota de 1,5 a mais do que a média tirada por ano. Pegando a nota de língua inglesa, percebo que a nota de língua inglesa é exatamente igual à média, então ela tem 0 ponto a mais do que a média. A nota de matemática é 7 menos 8, ou seja, ela está com 1 ponto abaixo da média na prova de matemática. E a mesma coisa ocorre no conhecimentos de informática. Para se calcular medidas de dispersão, como por exemplo o desvio padrão absoluto, nós podemos utilizar a seguinte forma. Primeira coisa, pegar o desvio absoluto. Então, nós na outra página fizemos o desvio. Esse desvio ele é encontrado a partir do módulo, pegando o valor positivo, ou seja, o módulo de 0,5 é 0,5, o módulo de 1,5 é 1,5, o módulo de 0 é 0, mas o módulo de menos 1 é igual a 1. Peguei todos esses valores absolutos, eu vou somar esses valores, todos eles positivos, e vou dividir pela quantidade de valores. Esse vai ser chamado desvio absoluto médio. É a nossa primeira medida de dispersão. De forma análoga, nós fazemos para Felipe, tá? Então, agora, nós vamos encontrar a variância. A variância é o desvio, certo? Que nós encontramos lá. Agora, não é absoluto, não precisa passar módulo, ao quadrado e o somatório de todos eles. Então, a gente vai pegar aqueles valores que nós subtraímos, que nós chamamos de desvio de notas de Ana, e vamos fazer o seguinte: 0,5 ao quadrado, mais 1,5 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, que agora não é em módulo, tá? Porque também vai ao quadrado e vai ficar positivo do mesmo jeito.
menos 1 ao quadrado, dividido pelo total de notas, que é igual a 5. Significa que Ana, isso aqui, gente, é a variância. A variância tem um expoentezinho, que é o 2. Então, a variância, ela sempre vai estar ao quadrado. Significa que a variância de Ana é de 0,9. Se a gente fizer a mesma coisa para Felipe, nós não fizemos os desvios de notas de Felipe, mas podemos fazer aqui rapidinho. Bem, qual a média de Felipe? 8. A primeira nota foi 9,5. Qual a diferença entre 9,5 e 8? 1,5 eleva ao quadrado. Qual a diferença entre 9 e 8? 1 eleva ao quadrado. Qual a diferença entre 8,5 e 8? 0,5 eleva ao quadrado. Qual a diferença entre 8 e 8? 0 eleva ao quadrado. Qual a diferença entre 5 e 8? Menos 3 eleva ao quadrado. Pego o resultado, divido por 5. Significa que a variância de Felipe foi 2,5. Gente, que informações a gente pode ter sobre esses resultados? Significa que todos eles tiveram a mesma média. Só que Ana, ela conseguiu deixar as notas delas mais próxima da média. Então, ela não teve muita variação nas notas. Já Felipe teve notas muito boas em algumas, mas em conhecimento de economia, Felipe deu uma caída bem considerável, certo? Uma queda bem considerável. Então, a gente consegue perceber que Felipe tem um desvio padrão maior, uma variância maior do que Ana. Então, Ana tem resultados melhores do que ele. E o desvio padrão? Bem, o desvio padrão é a raiz disso tudo aqui. Então, para calcular o desvio padrão, sempre terei que calcular primeiro a variância, certo? Então, calculou a variância, extrai a raiz quadrada desse valor. Então, significa... E por que precisa fazer isso? Porque quando eu pego, somo a diferença e elevo ao quadrado, eu estou pegando unidades de medida como volume, metro. Elevando o volume ao quadrado, esse resultado ele não vai ter sentido. Então, muitas vezes é necessário utilizar a raiz daquele número para que ele volte para a unidade original daquele problema, certo? Então, extraindo a raiz, por isso que o desvio padrão é muito mais utilizado do que a variância. Mas lembrem que para chegar no desvio padrão, eu preciso primeiro calcular a variância. Então, o desvio padrão é a raiz de 0,9, que foi a variância de Ana, e o desvio padrão de Felipe é a raiz quadrada de 2,5, que é aproximadamente 1,58. Então, novamente, a gente consegue perceber que a Ana ela teve resultados melhores do que Felipe. Gente, agradeço, espero que vocês tenham gostado e estamos aí na nossa próxima aula para fazer com que vocês entendam um pouquinho aí de casa o nosso conteúdo. Abraço, fiquem com Deus.